O devocionar, ele é esse espaço onde eu quero comunicar para você que a vida com Deus, o relacionamento com Deus precisa ser personalizado para você. Não é uma receita de bolo. Não é uma receita de bolo. A vida com Deus, ela não é linear, ela não é uma receita que se você fizer tudo certinho, no final das contas você vai conseguir aquilo que você quer. Não é. Porque nós somos convidados a negar a gente, né? Nós somos convidados a negar a nós mesmos, a tomar a nossa cruz e a seguir Jesus. Então nós somos convidados a abrir mão da antiga lei, da antiga regra de que se eu fizer tudo certinho, se eu me comportar bem, eu vou ganhar um presente no final do ano, eu vou ser abençoado. Não é isso. Eu sempre, falo nas minhas mensagens que Deus, ele quer abençoar você, ele tem a melhor vida para você. Mas muitas das vezes as pessoas não entendem o que eu quero dizer e eu quero explicar aqui. Não existe melhor vida do que a vida com Deus. O relacionamento com Deus, você ter uma relação pessoal, íntima, individual com o Senhor dos Senhores, com Deus Todo-Poderoso. Não existe vida melhor do que você ser participante daquilo que Deus quer fazer no mundo, né? Ser participante do projeto de Deus para a humanidade. Isso é maravilhoso, isso é incrível. Mas eu quero dizer para você que não existe uma receita de bolo para isso. Existe você buscar o Senhor todos os dias, do seu jeito, sabe? Deus criou você com as suas características, com a sua personalidade, com o seu temperamento, com as suas particularidades, e Ele quer você com as suas particularidades, com o seu temperamento, buscando Ele em todo o tempo, sua direção, sua voz. Nos momentos que você vai tomar decisões importantes na sua vida, vá até o Senhor, se dedique a Ele, busque direção a Ele, siga as orientações dEle, sabe? Busque um relacionamento, devocionar esse entendimento que Deus está com você em todos os momentos, em todo o tempo. Em nenhum momento Ele te deixa sozinho e Ele te abandona. Então, bora para o devocionando de hoje agora, que eu já falei demais e agora eu vou estar lendo a palavra e eu vou deixar a palavra falar ao nosso coração nessa noite. Amém? Então, vamos lá. Deixa eu baixar mais um pouquinho. 2 Pedro, como vocês sabem, a minha versão é NAA. Eu estou usando a versão NAA aqui nessa noite. E vamos lá. 2 Pedro, capítulo 1, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos,
Procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão, pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem destas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar estas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, mas, da minha parte, me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de Sua Majestade, porque Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vindo do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Glória a Deus, Senhor, fale ao nosso coração, Pai. Através desse capítulo, se revele a nós nessa noite e que sejamos muito abençoados. Amém. Vamos lá. Bom, 2 Pedro, né? Segunda carta de Pedro, são 3 capítulos, nós lemos o primeiro capítulo. Olha que benção! Se hoje você não tinha lido a Bíblia, você acabou de ouvir um capítulo da Bíblia, né? Que eu li aqui na íntegra, na versão NA. Então, que bênção! Você acabou de ser abençoado, porque a palavra de Deus é sempre bênção e a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Você acabou de ouvir a palavra de Deus. Então, aqui o primeiro capítulo, na minha Bíblia NA, ele é dividido em 2 perícopes. A primeira perícope, na verdade, em 3 perícopes, porque a primeira é o prefácio e saudação. Então, aqui Pedro está falando que ele é servo e apóstolo. Então, olha que interessante. Pedro já assina a autoria dessa carta dizendo, né? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Então, para você aí que acabou de ouvir, eu peço que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Se você não tem vivido uma vida de graça e de paz, que nessa noite você passe a viver uma vida de graça e paz de forma multiplicada na sua vida. Amém? Amém. E aqui ele está se apresentando, né? Pedro, o autor da carta, que ele é servo e ele é apóstolo. Então ele primeiro se via como um servo de Cristo, um servo dentro dessa missão maravilhosa que o Senhor o concedeu quando, né, o enviou junto com os outros 11 para fazerem discípulos. Hoje eu e você somos convidados, né, a sermos discípulos de Jesus. Jesus precisa brilhar nas nossas vidas e assim a gente alcançar outras pessoas também formando discípulos. Então, logo depois, na segunda perícope,
aqui Pedro, ele vem falando a prática das virtudes cristãs e seus resultados. Nós somos participantes da natureza divina por meio de Cristo Jesus. Jesus, ele pagou um preço na cruz, morreu, ressuscitou. E quando eu e você aceitamos Jesus em nosso coração, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós e em nós passa a habitar a natureza divina. Então nós somos participantes da natureza divina por meio de Cristo Jesus. Amém? Dá um amém aí, hein? Receba aí. Então aqui, logo nessa primeira parte aqui, né? A graça de Deus em Cristo é a fonte da vida e piedade. Logo aqui no versículo, entre o versículo 3 e o versículo 11, Pedro vai estar falando sobre a graça de Deus em Cristo é a fonte da vida piedosa. Então, amar a Jesus, viver essa nova vida em Cristo precisa levar a mim e a você a essa vida de piedade. Eu e você precisamos ser piedosos. E aqui ele vem falando, pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou. Um minuto. Você conhece Deus? Quanto tempo você tem investido na sua vida em conhecer Deus? Não é possível a gente ter um relacionamento íntimo e personalizado com alguém que a gente não conhece. Eu e você. Você que está me ouvindo aí, ao vivo agora, gravado, você precisa ter seu relacionamento personalizado com Jesus. Você precisa conhecer Deus não pelos o que os outros dizem. Não, você não é cristão você não crê no Deus que a sua mãe crê, do que seu pai crê, ou do que sei lá quem crê. Não, você precisa crer pela sua própria experiência, pelo seu próprio conhecimento de quem Deus é na sua vida. E aqui ele continua: por meio delas ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas. O Senhor tem promessas para mim e para você, mas a gente só vai conhecer essas promessas quando a gente se relacionar com Ele. Pastor, e como eu começo? Olha, você precisa falar com Ele. Eu coloquei um vídeo aqui um Reels aqui no Devocionar, né? Eu vou colocar vários falando sobre o confessionário, né? O confessionário é aquele lugar que você entra e você confessa seus pecados, né? Isso é muito comum na igreja católica. Você entrava num lugar, confessava pro padre, o padre ou te dava lá coisas para você fazer e você fazia. Hoje o seu confessionário é esse lugar que você separa para ter relacionamento com Deus. É onde você vai se abrir para o Senhor. É onde você vai abrir a sua boca e você vai confessar os seus pecados para o Senhor. E você vai pedir perdão. E você vai falar o que você sente, o que você pensa. Às vezes, no meu tempo com Deus, eu falo: Senhor, eu não quero estar aqui. Senhor, eu quero dormir. Senhor, eu não quero estar aqui. Mas eu quero estar aqui. Porque não é um querer da vontade humana. A vontade carnal não quer, mas a vontade do Espírito, a vontade da nova vida, da nova Isadora, é estar na vontade do Senhor, no centro da vontade do Senhor, que é estar nesse lugar de relacionamento com Deus. E às vezes relacionamento é você se abrir, a outra pessoa se abrir. Então você se abre para Deus, Deus se abre para você, você busca o Senhor, você se relaciona com o Senhor, você faz aquilo que o Senhor te direciona a fazer, aquilo que Ele te guia a fazer, e às vezes Deus vai te responder, às vezes Ele vai te responder com silêncio, porque o silêncio também é uma resposta de Deus para aquele momento da nossa vida. Às vezes Deus fica em silêncio e é também um tempo de Deus, o tempo da espera, o tempo da gente ficar em silêncio, o tempo da gente ouvir, né? Um tempo de realmente
mergulharmos no Senhor. E aqui no versículo 5 a 7, né, vai estar resumindo, falando, né, fazendo todo o esforço para viver uma vida piedosa. Eu e você, nós precisamos nos esforçar. E ele vai falar aqui, ó, por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm, a virtude. Então, se esforce, acrescente a fé na virtude, acrescente a virtude no conhecimento, acrescente o conhecimento, o domínio próprio, e o domínio próprio, a perseverança, e a perseverança, a piedade. E eu quero que você imagine aí como se fossem engrenagens de um relógio, em que uma está linkada à outra. Então aqui ele está falando, ó, acrescente a fé, ligue a fé à virtude, ligue a virtude ao domínio próprio, ao conhecimento, ligue a virtude ao conhecimento, ligue o conhecimento ao domínio próprio, ligue o domínio próprio à perseverança, ligue a perseverança à piedade, ligue a piedade à fraternidade, ligue a fraternidade ao amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos e nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele que não tem essas coisas é cego. Que coisas são essas? Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. E aí? Como está o desenvolvimento dessas 8 características na sua vida? Vem cá, amor, vem cá. A Anizinha tá chorando aqui. Vem cá, amor. Ela não quis vir, não. Ela quer comer. Então, essas características, elas precisam estar linkadas, elas precisam estar em nós, porque essas características, uma vez que a gente praticá-las e vivê-las, elas vão crescendo, elas vão aumentando, vão fazendo de nós ativos, frutíferos, e nós não seremos cegos. Porque se aqui tá falando que quem não tem essas coisas é cego, então quem tem visão. Então nós precisamos ser aqueles que têm visão. Porque a fé, o amor, a fraternidade, o conhecimento e essas coisas, elas geram em nós, elas crescem em nós e fazem de nós pessoas que têm relacionamento com Deus. E só quem tem visão é quem tem relacionamento com Deus. Quem não tem relacionamento com Deus é cego, perdido por esse mundo. Mas quem tem relacionamento com Deus vive essa vida aqui. Porque aqueles... Aí continua, vendo só o que está perto e se esquecem da purificação dos seus antigos pecados. Queridos, eu e você, nós somos pessoas pecadores. Nós somos pecadores. Nós não podemos cair no engano. Nós não podemos cair no erro de achar que somos perfeitos, ou que somos bons, ou somos santos, ou como somos maravilhosos. Não, porque aí a gente cai em muitos problemas como orgulho, vaidade, arrogância, soberba, prepotência. E isso faz de nós cegos. Precisamos de humildade, precisamos lembrar que somos pecadores, que carecemos da graça, da misericórdia de Deus e buscarmos todos os dias esse relacionamento personalizado e íntimo com o Senhor. Porque o que eu quero dizer com personalizado é o que serve para mim, talvez não vá servir para você. Vou dar um exemplo. Às vezes as pessoas perguntam, pastora, qual Bíblia? Qual Bíblia você está usando? Às vezes a Bíblia que está falando comigo, a versão que fala comigo não vai ser aquela que vai falar com você. Às vezes você está chegando agora no Evangelho e você precisa de uma Bíblia que seja mais clara, como por exemplo a Bíblia Viva, a Bíblia NTLH, ou então a Mensagem.
A Mensagem é uma Bíblia parafraseada. Ela é uma Bíblia que o próprio texto se explica. Então é uma Bíblia excelente para você ler e ter uma perfeita compreensão daquilo que está sendo falado no texto. Então, muitas das vezes, grandes líderes, grandes pastores, pessoas famosas, pessoas que você se inspira, vão indicar livros e bíblias para você que você ainda não vai ter compreensão, que você não vai entender. Então, se eu posso deixar uma dica aqui para você nesse momento, procure uma Bíblia que você entenda. Bíblia Viva, A Mensagem, NTLH ou NVI, também é uma Bíblia muito boa, de fácil compreensão. Procure essas Bíblias e você vai ter um relacionamento melhor com a palavra de Deus, porque você vai compreender melhor. E assim, quando você compreende, você entende. Quando você entende, aquilo fixa na sua cabeça. Porque você não fixa aquilo que você não entende. Aquilo que não entra na sua cabeça, aquilo que você não compreende, é mais difícil de você fixar. E aqui, nos versículos 8 a 11, ele vai falando sobre vivendo uma vida de serviço ativo por Cristo. Então, eu estava já lendo na frente, né, versículo 9, vou ler o versículo 10 e versículo 11, porque aqui Pedro está falando, precisamos viver uma vida de serviço ativo, precisamos ser ativados no Senhor, precisamos dar fruto. E que fruto é esse? Olha, tem muitos textos bíblicos que falam sobre fruto, nesse momento não dá para abrir agora, mas eu quero que você pense assim, o que Deus quer de você. Não é o que Deus quer do seu pastor, não é o que Deus quer do seu filho, é o que Deus quer de você. Esse é o fruto. O que Deus quer de você? Qual é o resultado que Deus quer de você? E aí o versículo 10, por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição que de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão. Você tem certeza da sua salvação? Se o mundo acabasse agora, você é salvo? Deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos ter convicção da nossa salvação. E é o próprio Espírito Santo que gera em nós essa convicção. Se por acaso você não é convicto da sua salvação, você precisa buscar essa convicção no Senhor. E entender quais são as raízes religiosas que podem estar impedindo que você tenha essa convicção, ou de repente você não aceitou Jesus de verdade e por isso você não tem essa convicção. Mas se você aceitou Jesus de verdade, então procure no Espírito Santo, procure no Senhor essa convicção, porque o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É aquele que traz a convicção de quem somos, do que precisamos fazer, do conserto que nós precisamos ter e da vida que precisamos viver. Então, aqui no versículo 11, pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador. Então, aqui Pedro está falando que nós precisamos viver uma vida de serviço ativo por Cristo. E isso envolve você ter convicção da sua salvação. Glória a Deus, Alice. Glória a Deus. E aqui, Pedro, vamos dizer assim, nesse terceiro momento, Pedro ele traz um lembrete para nós cristãos. Do versículo 12 ao versículo 21, Pedro vem trazendo um lembrete. Que lembrete é esse? Por esta razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem dessas coisas. Embora já as conheçam e tenham sido confirmadas na verdade que receberam, também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, ou seja, enquanto estou vivo, despertar essa lembrança a vocês. Olha, nós precisamos lembrar, nós precisamos trazer a nossa memória. Sabe que às vezes a memória ela fica aqui atrás, ela fica escondida e a gente esquece. Precisamos trazer aqui para frente. Tem coisas que nós precisamos trazer daqui para cá, para que a gente não se esqueça. Certo de que estou prestes a deixar esse tabernáculo. Aí ele está falando que ele estava certo, né, que ele ia morrer. Como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me
revelou, mas da minha parte me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Então, Pedro escreveu isso aqui, porque aí mesmo depois da partida dele, essa escrita era um lembrete. Nós precisamos lembrar. Precisamos, aqui no versículo 12 ao versículo 15, ele vai despertar os cristãos à santidade, ou seja, nós precisamos ser despertados para a vida de santidade, para a santificação, para essa busca pela vida que Deus tem para nós, por aquilo que Deus tem para mim e para você. Sabe, você não pode viver essa vida procurando assim, eu vou fazer tudo certinho para Deus poder realizar os meus sonhos. Eu vou fazer todas essas regras, tudo para eu conseguir aquilo que eu quero. Se eu fizer tudo isso direitinho, bonitinho, eu vou conseguir. Não é uma barganha, não é uma... Tá entendendo? Não é. Eu vou viver o que Deus espera de mim, porque eu amo o Senhor, porque eu quero um relacionamento com Ele, porque eu quero mergulhar no Senhor, porque eu quero viver a vida que Deus tem pra mim. E olha que interessante, Pedro, Paulo são apóstolos assim, exemplares pra mim e pra você, mas eles viveram uma vida que talvez eu e você não queiramos viver. Pensa aí comigo, Paulo viajou muito, conheceu vários lugares e talvez você pense, eu também quero, pastor, eu também quero viajar, eu também quero conhecer lugares, eu também quero pregar o evangelho. Mas ele ficou preso, e ele foi perseguido, ele apanhou, ele não negou Jesus, ele foi abandonado pelas pessoas que ele amava, ele se viu sozinho em muitos momentos. Será que a gente quer viver isso? Será que nós queremos viver essa vida com Deus ao ponto de sermos abandonados pelos nossos amigos, pelos nossos familiares? Será que os solteiros aí querem escolher essa vida celibatária em prol do reino? Em prol de fazer o reino crescer? Bom, Pedro era casado, já é diferente de Paulo. E Pedro viajou, mas Pedro morreu de cabeça para baixo. Pedro sofreu, Pedro foi preso. Pedro não viveu a vida no mar de rosas. E aí? É a vida que Deus tinha para eles. E se Deus tiver essa vida para mim? E se a vida que Deus tem para mim passar por dor, passar por sofrimento? E se a vida que Deus tem para mim não for a vida que eu queira viver, será que eu vou aceitar? Eu vou deixar isso pra gente refletir. Porque esse tempo devocional, ele é um tempo em que Deus fala comigo e fala com você. É um tempo de refletirmos a respeito dos ensinamentos da palavra. E a vida com Deus não é uma vida linear, não é uma vida do A para o B, não é sobre usá-lo, mas é sobre a sua preciosa presença. É verdade, Liza. Isso é muito forte, esse entendimento, porque nós queremos viver uma vida próspera, abundante, nós queremos viver uma vida em que os nossos sonhos se realizem, e isso pode ser a vontade de Deus, mas pode não ser. E nós precisamos nos agradar da vontade de Deus sobre as nossas vidas. E aqui, Paulo, ele está despertando sobre isso, despertando a gente para viver a vida que Deus tem para nós. Logo no versículo 16 ao versículo 18, a pregação de Pedro provém da sua própria experiência como testemunha ocular. Então, Pedro, ele foi testemunha ocular. Ele andou com Jesus por 3 anos. Ele caminhou com Jesus, ali intimamente com Jesus por 3 anos. E depois de 3 anos,
Jesus foi e falou, vai. Toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. E agora eu dou a vocês. Vão e façam discípulos, batizem, ensinem e saibam. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então Jesus ali, ele dá uma missão. E aqui Pedro está vivendo essa missão. Vivendo o id, vivendo batizando, vivendo ensinando, e aqui ele está nos ensinando. E aqui no versículo 19 ao 21, a verdade sobre Jesus Cristo ancorada na palavra profética da Escritura. Então precisamos ler aqui no versículo 18, já vou pular no versículo 16, que aqui no versículo 16 começa a última perícope do primeiro capítulo, né, de 2 Pedro, a superioridade da palavra de Deus. Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de sua majestade, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando, pela suprema glória, lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E olha, você é uma pessoa que é a habitação do Espírito Santo. Então, abra sua boca e seja boca de Deus na vida das pessoas. Abra sua boca e seja boca de vida, de palavra, de glória, de presença do Senhor na vida das pessoas. Não abra sua boca para murmurar, não abra sua boca para reclamar, não abra sua boca para ser usada por Satanás. Abra sua boca para ser usada pelo Espírito Santo. E aqui encerra essa live de hoje, falando sobre 2 Pedro e tudo que Pedro aqui tem, né, para nos falar nessa palavra. Eu espero que você tenha sido abençoado. Eu espero que você tenha recebido aqui. Estamos encerrando essa live. Deus abençoe vocês. Até semana que vem com a continuidade de 2 Pedro. Tchau, tchau.